Meu nome é Marcelo Zarski, não tenho uma frase de efeito hoje. Meu nome é Anderson Rosa, Fraterboia, e roteiro é tudo. Né? Fica a dica. Meu nome é Marcela Lauber, eu sou artista e designer gráfico aqui em Campo Mourão e muito obrigada pelo convite, gente. É isso aí, a gente vai bater um papo com a Marcela Lauber, né? É assim que pronuncia, Marcela? É Lauber, é isso, né? Mesmo, Lauber. Legal. A gente vai bater um papo com ela, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela como artista e trabalho também, fora o lado artista, também trabalho empreendedor, né? Também que rola. Depois a nossa vinhetinha que vai rolar depois. Faz tempo que eu sigo o teu trabalho nas redes sociais, sempre assim, e acho bem bacana, assim, gosto bastante das coisas que eu vejo. E quem tinha me falado do trabalho de você com o Júnior, né, o seu namorado, o Júnior. Lá da empresa, que é um trabalho mais mais publicitário mesmo, né, assim, foi o Vinícius Romano, né, que ele era nosso aluno, ele falava, o pessoal lá é bem bacana e tal. E daí eu fui, ver esses dois lados, assim, né? Esse lado mais artista mesmo e o lado mais de publicidade que vocês trabalham. Só que sempre teve esse foco, né? Do lado publicitário ter uma parada artística, sabe? Não é só publicidade por publicidade em si. Tem uma cara, sabe, assim, legal. Sim. Só queria fazer essa entrada aqui pra gente seguir esse papo. Mas, assim, acho que era legal para quem for ouvir, quem estiver ouvindo a gente, falar sobre você. Como é que você começou? O que você faz? Como que é teu trabalho? Como que é, assim, pra gente ter um pontapé. Manda ver. Tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do meu trabalho também mais adiante, mas vamos começar lá do comecinho, então, né, da minha infância. Eu nasci e cresci aqui em Campo Mourão e eu tive bastante incentivo da parte da minha mãe nessa coisa da criatividade. Então, eu acredito que de forma inconsciente ou conscientemente, ela acabou despertando esse gosto em mim, sabe, sobre a criatividade. Porque ela sempre foi uma pessoa muito criativa, mexia com artesanatos e tal. Sempre gostou de observar as coisas, sabe, me perguntar o que eu achava quando ela via uma arte em algum lugar, enfim. Então, eu acho que eu cresci sendo bastante estimulada e isso funcionou de alguma forma. Sempre gostei bastante de desenhar. Mas nunca pensei, vou ser artista, o que eu vou ser quando crescer? Eu pensava, veterinária, não sei o que, sabe? Essas coisas assim, porque criança não vai ficar pensando, nossa, você é uma coisa específica, né? Mas aí eu comecei a pensar que eu tinha que ir pro lado da criatividade ali no ano de 2016, que eu estava terminando o ensino médio, e aí vem aquele questionamento, né, sobre o que você vai fazer da sua vida. Em princípio, eu pensava que eu ia para fazer moda, mas aí no meio disso eu entrei num processo de autoconhecimento que eu comecei a entender que, na verdade, o que eu queria era criar. Eu gostava de moda, ainda gosto, mas não era um negócio que eu queria pra minha vida. Então, nisso, eu comecei a falar, vou comprar uns materiais e tal. Minha mãe, inclusive, me apoiou muito nisso. Comprou alguns materiais. Eu fui fazer aula de desenho com a Juliana Martini. Conhece, né? Aqui de Campo Mourão. E aí, eu fiz uns 2 meses, mais ou menos, com ela, pegando umas bases ali pra desenhar, ainda na época, croquis de moda, que era o que eu queria fazer. Mas aí, nesse processo, eu acabei vendo, assim, que eu queria viajar para outros cantos, sabe? Então, eu acabei começando a pintar a mim mesma, fazer autorretratos. E nisso, eu embarquei num processo de autoconhecimento muito grande, assim, e isso começou a se refletir na minha arte. E passei 2 anos ali evoluindo artisticamente, né? Estudando desenho e tal. Conheci a técnica de aquarela, que é a técnica em que eu mais uso hoje. Na verdade, é a que eu uso hoje, eu não permeio para outras técnicas mais. E aí, depois desse tempo, né, passei 2 anos ali, me encontrei na arte e falei, beleza, eu sou artista, já me reconheci como artista. E aí eu conheci o design gráfico, que é o meu segundo trabalho, né? Então, eu sou artista, eu ganho dinheiro com isso e também como designer gráfico. E aí eu percebi, cara, a minha vida, o negócio da minha vida é ser criativa.
Porque são dois lados que me fazem muito feliz, né? E eu, inclusive, é uma coisa, assim, que eu gosto muito de... Tipo, eu sou muito grata, porque existem pessoas ali que não encontram uma coisa que vai fazer ela feliz de verdade, tipo, uma vida inteira. E eu encontrei duas. Então, eu sou muito feliz por isso, sabe? E desde então, agora, tipo, desde 2016 pra cá, acho que deu 5 anos que eu sou artista, designer, eu acho que deu uns quase 4 anos, mais ou menos. E estamos aí, né, empreendendo nesses dois campos. E na arte, assim, se eu for falar um pouco da minha arte, como ela começou nesse momento, assim, de autoconhecimento, de buscar o que eu queria para minha vida, a minha arte, ela fala muito sobre mim. Por isso que você vai olhar para minha arte, você vai encontrar o meu rosto, muitas vezes. Nem sempre, mas na maioria das vezes existem características minhas, né? Como alargador, coisas que eu gosto, porque geralmente eu estou falando sobre meus sentimentos, sabe? De alguma forma. Eu estou registrando a minha vida ali. E acabou que, tipo, num processo natural, eu comecei com essa coisa do autorretrato, mas acabou isso resultando também naquela coisa, tipo, da pessoa ver a minha arte, mesmo que tenha meu rosto, ela se identifica. E traz outras interpretações e tudo mais. Então, na arte, hoje em dia, eu trabalho dessa forma, sabe? Buscando trazer uma mensagem aí sobre autoconhecimento, sobre como a arte me resgata, sabe? Nos momentos difíceis, nos momentos felizes, como eu quero inspirar as outras pessoas. E é isso, criando projetos aí para levar a arte para a vida das pessoas. Pô, eu ia falar esse lance do autoconhecimento, né? O teu trabalho, né? A tua arte tem bastante dessa coisa do teu autorretrato, né? Uhum. Isso foi uma pesquisa que você foi fazendo? Você foi achando legal? Teve inspiração, por exemplo, Frida Kahlo, né? Que fazia muito isso, né? Assim, uhum. Como que foi isso daí? Acho que, tipo assim, porque você vê o teu trabalho, tipo assim, é legal que você vê tua cara, assim, lá. Você olha e fala, é o Marcelo, sabe? Não é outra pessoa, é você desenvolvendo o negócio. Foi uma pesquisa, foi o que você achou legal, foi aparecendo de repente, como é que foi isso? Foi uma mistura de tudo isso, sabe? Foi um fluxo natural. Porque, assim, quando eu comecei ali, que eu comecei a estudar arte, o que aconteceu? Eu entrava na internet, buscava referências, querendo conhecer artistas que eu me identificasse e tudo mais. E aí, sabe o que eu acabei não encontrando pessoas assim que eu me identificasse muito. E para você ter uma noção de como era um pouco dormente esse lado artístico no sentido de pesquisa na minha vida, eu ainda não conhecia a Frida, em 2016. Então, eu acabei conhecendo depois que comecei a fazer autorretratos, porque as pessoas começaram a falar que minha arte lembrava ela. Por conta dessa questão aí da natureza, de eu estar no centro da arte e tudo mais. E aí eu passei a conhecer mais o trabalho dela e tal, eu me identifico muito, me inspiro, com certeza, né? É uma história de vida muito legal. Mas acabou surgindo bem naturalmente, assim, porque chegou um momento da minha vida em que tinha tanta coisa acontecendo que eu precisava me colocar no centro da minha arte para falar sobre o meu sentimento, e em algum momento eu encontrei refúgio, sabe? Em colocar o meu rosto ali. E foi assim que aconteceu. E depois disso, eu entendi, assim, que esse era uma parte do meu estilo da minha arte, sabe? Trabalhar com autorretrato. Então, foi isso. Tá. Então, continuando nessa vibe, deixa eu jogar para você o seguinte. Estou olhando o seu Instagram e estou percebendo justamente essa característica do autorretrato, né, que você já pontuou, mas, assim, lendo de uma outra forma, a gente também pode dizer que é como você se apresenta para o mundo, uhum, e como o mundo você gostaria que o mundo te conhecesse, né? Então, é a face que eu mostro. Sim. Né? Como é que funciona isso para você? Então, acabou surgindo de uma forma bem natural, assim, mas o que eu gostei de experienciar, acho que uma coisa que me incentiva muito a continuar me mostrando dessa forma, é que eu gosto muito do tema, tipo, do estilo surrealista. Então eu gosto de trazer, me apresentar, mas ao mesmo tempo de forma não óbvia.
eu gosto de nem sempre trazer uma mensagem que esteja explícita na pintura, porque eu gosto também de causar essa reflexão em quem está vendo, sabe? Para mim, a arte, ela fala primeiramente sobre mim e depois ela acaba falando com quem entra em contato com ela. Então, essa é uma das coisas assim que mais me mantém hoje em dia, sabe? Por mais que ela nasça ali de uma forma genuína, mais falando sobre mim, o que eu quero apresentar para o mundo é uma forma de olhar para isso, se reconhecer mesmo tendo o meu rosto, seja você de qualquer gênero que for, sabe? Se identificando ou não com aquele rosto, alguma coisa vai ser dita sobre você também. Então eu gosto muito, tipo, por exemplo, eu já fiz a exposição com a artista Alien, que tinha a proposta seguinte, que era você olhar para a minha arte e me contar de alguma forma, ou simplesmente experienciar o que você sente, sabe, olhando. Sente repulsa? Por que você sente repulsa? Você gosta? Por que você gosta, sabe? Enfim, trazer essa reflexão, porque eu acredito que dessa forma acaba aí gerando uma forma de autoconhecimento também para as pessoas que estão vendo. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, mas se eu não respondi, pode explicar. Não, e aí assim, vamos lá. Você, obviamente, acaba pintando aquilo que você quer mostrar. Você já pensou em pintar aquele seu lado que você não quer mostrar? Você sente isso refletido na tua arte? Sinto sim. Na verdade, assim, cada artista acaba tendo o próprio processo, né? Eu conheço pessoas, artistas, que em meio àquele momento obscuro da vida, acaba produzindo muito. E eu já sou um tipo de pessoa em que, enquanto eu estou passando pelas minhas dificuldades e tal, toda aquela coisa de interiorização, sofrendo com alguma coisa e passando por algo que me incomoda, eu não pinto. Porque eu não consigo. Então, geralmente, o que predomina na minha arte é quando eu alcanço a luz, digamos assim. Por isso que, às vezes, a pessoa olha para minha arte e fala, nossa, é tudo muito bonito. Mas, às vezes, você pode perceber, em mínimos detalhes, que isso também se reflete na arte. Esse momento obscuro, digamos assim, ele aparece em pequenos detalhes. E é isso que eu gosto de brincar também. Nem sempre de forma tão consciente, né? Porque, às vezes, eu pinto uma arte e depois de 6 meses eu começo a entender ainda melhor ela, estando nesse processo de autoconhecimento. Mas eu gosto, sim, de mostrar esse lado mais obscuro, mas eu gosto de deixar que as pessoas encontrem ele, sabe? Já aconteceu, assim, nessa vida de Instagram, a gente acaba aí escrevendo bastante sobre a arte, né? Até um ano atrás, mais ou menos, eu tinha a mania de só jogar minha arte no mundo e não falar nada sobre ela. Hoje em dia eu já falo mais sobre minhas dores. Então, se você entrar no meu site, por exemplo, você consegue acessar a declaração sobre a minha arte, a declaração que eu fiz, e aí você começa a enxergar que, talvez em tantas cores, existe também aquele lado mais obscuro que as pessoas não conseguem encontrar só olhando por 2 segundos a ela, sabe? Então, eu acredito sim que, de alguma forma, eu mostro, só que respeitando aí o meu gosto, né, pela arte, que é o surrealismo, é não ser tão explícito, assim, tão jogado na cara o que eu quero expressar, eu quero trazer reflexão. Então, vendo o que você tem publicado aqui, me chama muito a atenção justamente essa questão do surrealismo, assim. Eu vejo uma coisa que lembra um pouco dali, eu vejo uma coisa que lembra algumas coisas do Jodorowsky, né? Uma pegada assim, e aí eu vejo que isso traz uma tentativa de conversa, né? Então não é, você já até colocou aí, eu quero que a pessoa traga o que aquilo causa nela, né? E principalmente assim, mas existe um discurso, tá? Eu teria que olhar com mais calma para ver com mais detalhe. Qual é o seu discurso? Qual é a palavra não dita e que as pessoas ainda não enxergaram? Por mais que você tenha colocado em N telas, você percebe que as pessoas ainda não tocaram naquele ponto que você colocou tanto, sabe?
que a gente faz isso, né? Então tem coisas que eu quero que a pessoa reflita. Eu quero que a pessoa reflita, sei lá, sobre sua liberdade, sobre sua dor interna. Eu vi ali aquele desenho do pelicano, né? Então, qual é o discurso que você colocou e que você acha que ainda não foi entendido? Essa pergunta requer um pouco mais de tempo para eu pensar, né? Então, eu tenho uma forma de pensar, eu sempre busco o lado positivo de tudo, sabe? Então, por exemplo, como eu estava falando para você, existem momentos difíceis da minha vida em que eu acabo me acolhendo e ficando mais só, digamos assim. Não estou pintando, não estou fazendo quase nada externamente, mas está acontecendo muita coisa interna. Então, o que eu acabo passando ali é mais sobre esse resultado, sobre quando eu já estou saindo desse lugar, né, desse momento. Talvez a resposta para essa pergunta seja um pouco sobre a tristeza também. Porque as pessoas entendem que uma arte, quando ela está bem colorida, ela traz muita alegria, muitas emoções, né? As cores têm esse poder. Mas talvez, de alguma forma, essas cores venham para narrar a minha ambição sobre esses sentimentos positivos, sabe? Talvez até sobre a ausência disso em algum momento. Eu sinto que eu me realizo quando eu coloco ali um vermelho vibrante, sabe? Um azul bem forte. Você pode perceber que eu gosto muito de usar as cores assim no máximo delas de luz. Então, eu acho que algo que eu nunca falei antes, né, e que está gerando essa reflexão aqui nesse momento, talvez seja isso. Que se você observar bem, as cores são um grito, são o meu desejo naquele momento. É aquilo que eu quero, que eu tanto busco através da arte e que às vezes pode ser que eu não encontre, tipo, nem sempre eu encontre, né? Mas por isso eu coloco na minha arte. Então é algo assim que fica ali meio nas entrelinhas. É um grito da alma, né? Isso. É por isso que eu busco. Bom, uma coisa que eu percebo assim na tua arte, Marcelo, é que você sempre, além de você sempre estar nela, que hoje já falou sobre isso, é que você presencialmente, fisicamente também tá, né? Tipo assim, você sempre tá publicando coisas, né? Principalmente pelo acesso que eu tenho pelo Instagram, que é onde eu vejo teu trabalho, né? Mas você sempre está publicando um stories de você falando coisas, falando processos, falando algumas ideias. Você sempre tem fotos de você segurando tua arte, você dá a impressão de que você é uma coisa só com aquilo ali, sabe? Legal. Então, é uma percepção que eu tive já há um tempo. Eu acho isso muito legal. Eu tenho um pouco disso com o meu trabalho de música. Eu já mandei um recado para você falando, eu gosto muito do teu trabalho. E você falou que curtiu meu trabalho. Eu falei, pô, que legal. Sim. Nos gostamos dos trabalhos uns dos outros. Né? Então, assim, eu tenho um pouco disso na música, né? Tipo, de você fazer uma coisa que é muito sua, que você, sabe, precisa pôr para fora e não sei se é a mesma relação que você tem com o teu trabalho, né, artístico, assim. Se você, como que é esse processo, assim, de você tem algo que você está na cabeça, que você precisa, sabe, colocar para fora isso, ou você simplesmente, sei lá, é difícil, está estudando alguma coisa ali e fala, poxa, isso daqui vai sair alguma coisa interessante, porque para mim o processo criativo seria uma coisa assim. Muitas vezes acontece de estudos que eu estou fazendo. Estou estudando alguma coisa e, puxa, isso aqui é legal, daí eu falo pra Bruna, grava isso daqui, segura o celular aqui e tal. Aí eu toco, ela grava, daí eu guardo, depois eu vou escrever. É um pouco assim. Como que é pra você? Você está estudando alguma coisa? Você está trabalhando, fazendo um trabalho de design para alguma empresa, para alguma coisa assim, de repente você, poxa, isso aqui, sei lá, pinta alguma coisa. Como que é isso para você? A nossa mente criativa, né? Então, às vezes ali eu tô indo deitar, coloco minha cabeça no travesseiro e vem um negócio que eu falo, meu Deus, preciso anotar essa ideia, tenho que fazer amanhã. Então, acaba vindo, assim, algumas coisas assim que a gente pensa que é do nada, né? Mas são construções de informações que a gente tá aí absorvendo diariamente
E primeiro momento você falou sobre eu me colocar junto com a minha arte, né? Sobre entender que isso é uma coisa só. É uma coisa assim que tem muita gente que olha e pensa que é um trabalho meio narcisista, assim, sabe? Tipo, eu estou falando só de mim, eu tiro foto com a minha arte, na minha arte tem eu mesma, é só meu rosto, é só meu rosto. Mas, na verdade, cara, eu até nunca me deixei pegar por esse pensamento. Conheço muito artista que se pega e se pune porque, eu estou pintando só eu, e enfim, não é isso. Mas, na verdade, a arte tem que fluir daquilo que vem da sua alma, né? É aquilo que teu coração fica feliz. Então, eu acabo fazendo isso porque é a minha felicidade, sabe? Eu vivo aqui dentro do meu corpo, eu me conheço como ninguém, entende? Ninguém vai me conhecer como eu me conheço, então eu acabo externalizando aí dessa forma, sabe? Me pintando, me ilustrando em alguma situação e tudo mais. Então acaba sendo um processo assim que ele vem com naturalidade, de acordo com as minhas experiências pessoais, né? Com as coisas que eu absorvo aí na internet, com as pessoas que eu vivo e tudo mais. E é uma mistura, assim, de estudos e de coisas que acabam vindo na nossa mente, às vezes até de forma meio que inconsciente, sabe? E para mim, eu considero muito natural. Mas é claro que tem toda essa relação de estudo, né? Principalmente hoje em dia, depois que começou aí a pandemia, todos os artistas, eu acho que se tornaram pessoas muito reflexivas. Sim. Começa a pensar sobre o próprio trabalho, tipo, a correria deu uma acabada, assim, no começo, a gente ficou só, tipo, em casa, assim, lidando com tudo aquilo que tinha ali dentro, então a gente gerou muitas reflexões, né, e nisso eu acabei, assim, tendo uma fase, assim, de querer entender realmente qual era a minha história, qual era o meu propósito enquanto artista, por que eu estava pintando, sabe? E foi nesse tempo aí, em 2020, que eu acabei criando esse exercício de clareza aí sobre querer inspirar as pessoas a se conhecerem através da minha arte, sobre deixar esse discurso um pouco mais claro dentro do possível, mas sem também deixar tudo transcrito ali para a pessoa, tipo, só, né, absorver sem refletir, né? Eu quero trazer essa reflexão. Legal. Então, eu acho que eu venho, assim, nessa coisa de me colocar mais como a minha arte na internet é proposital, sabe? Eu quero, tipo, como a minha arte... Isso foi até alguma coisa que eu conversei com os meus seguidores, que era assim, eu pensava assim, nesse perfil só deve ter a minha arte, né? Eu pensava na minha cabeça, só minha arte, não vou aparecer, não vou falar sobre mim. Mas a minha arte sou eu. E aí, me falaram, veio um cara assim e falou pra mim, olha... Eu me sinto muito bem em saber da sua vida, sabe? De coisas cotidianas, porque eu gosto da sua arte e, por consequência, eu gosto de você como artista. Então, é legal eu entender que tem um ser humano aí do outro lado e que você não é só essa coisa que aparece nos papéis, sabe? Entre as tintas e tudo mais. Então, é um exercício que eu acabo vindo trazendo de acordo com os meus objetivos aí, essa coisa que a internet demanda também de a gente mostrar que tem uma pessoa aqui desse lado. Sim. Eu percebi, olhando as tuas imagens, que você também é um tanto sinestésica, né? Então, para você, por exemplo, o papel que você trabalha, ele tem uma função ali. Né? Eu vi que você escolhe com cuidado. Eu fiquei em dúvida se você usa ali o casca de ovo ou algum canson, né, como a textura, porque a impressão que dá é que você joga com o relevo do papel também, né? Porque você quer... você já pensou em fazer alguma exposição para as pessoas interagirem com a arte, no sentido de tocar as tuas pinturas? Sim, eu sou muito apaixonada por textura, assim, você deve ter percebido isso, porque eu coloco sempre a pintura ali de uma forma que mostre um pouco do relevo que tem no papel, né? Eu sou bem apaixonada por isso. E fazer esse tipo de experiência, né, uma exposição ali que as pessoas possam realmente interagir com a arte, é uma coisa que está em mente, mas talvez não para esse ano, mas talvez para os próximos aí, é uma coisa que eu quero sim, eu quero passar a experimentar outras formas de linguagem, sabe? Então, é uma coisa que está na minha cabeça. E sim, eu sou bem seletiva, assim, tipo, sobre o material, sabe? Eu gosto muito da textura do papel. Não sei dizer porquê, mas parece que a arte ganha um pouco mais de vida, sabe? Do que se fosse, por exemplo, feito uma folha sulfite. Parece que tem uma vida maior. E é também uma característica dos papéis de aquarela.
ter essa coisa assim meio parecida com casca de ovo, né? Esse papel que eu uso, eu já usei Canson, eu era apaixonada por um papel, só que ele parou de ser fabricado, eu fiquei muito triste. Tipo, passei 2 anos assim usando só ele parou de ser fabricado, e agora eu tô usando um papel alemão, o nome da marca é Hanemühle, mas eu tô falando como escreve, não sei como se fala. Mas é isso, eu gosto muito de papéis com texturas assim, e por conta disso mesmo, sabe? Trazer, eu acho que um pouco de um destaque, assim, na arte. Acho que faz parte também do que eu apresento. Você conhece o trabalho do Luigi Serafini? Ele tem um livro chamado Codex Serafinianus. Você conhece isso ou não? Acho que não. Tá, depois eu vou pegar ali. Eu acho que esse é o único exemplar que tem no Brasil. Nossa. E inclusive, eu convido uma hora, já que você é aqui de Campo Mourão, para a gente fazer uma tertúlia ao vivo aí, deixa amenizar um pouco as vacinas aí de todo mundo. Mas eu convido você a ver o livro inteiro, e eu sei que você vai perder umas 3 horas fazendo isso. Você vai ver que é um livro grande, ele deve ter em torno de 5 ou 6 quilos. E esse trabalho, Luigi Serafini, eu não vou falar muito, porque eu quero também fazer essa experiência com você. O que você vai tirar do Luigi Serafini? Eu ia anotar aqui, mas se você quer que eu espere... Não, você pode procurar, mas eu acho que você vai ter spoiler indevido. Até existe o livro em PDF, eu posso te passar. Mas, na realidade, assim, o livro físico é uma experiência. É outra coisa, né? É uma experiência, porque, na realidade, assim, a pintura dele já é muito surreal. Você vai ver, eu vou trazer aqui. Só que ele trabalha com isso, ele trabalha com a textura do papel. Inclusive, eu não sei o nome do papel que ele usou no livro, tá? Mas ele tem uma textura que, quando você pega o livro, você não apenas fica imerso nas visões dele, mas você faz isso. Ele quer que você sinta o livro, ele não quer que você apenas veja o livro. Né? Então, e isso eu identifiquei no teu trabalho, que me traz também essa sensação, que você quer aproximar a pessoa da forma tátil, né? De que a pessoa venha. Então, me lembrou muito o trabalho do Luigi Serafini. Né? Esse livro, ele é repleto de texto numa língua absolutamente desconhecida, que ele criou única e exclusivamente para o livro, e é considerado um dos livros mais enigmáticos da história humana, porque ele não deixou nenhuma tradução. Eu acho que se não me engano, o Serafini já morreu. Ele não deixou nenhuma tradução do material. Ele deixou algumas notas, assim, dando uma pista, mas ele não quis deixar uma tradução. Ele optou por isso. Ele falou, não vou traduzir. Não, você... Né? Então, ele teve todo um cuidado ali. E o livro passa você por várias ideias, desde um livro de ciência natural, que você também brinca muito ali, quando vai fazer algumas pinturas de plantas, coisas assim. Eu vi que você vai bem para esse lado, assim, da ilustração botânica e tal, que é muito bacana. Tem os insetos também, né? E ele vai para esse livro de história natural, mas ele também vai para um lado psicodélico, assim, né? E acho que você vai curtir. Acho que vai ser um cara que vai acabar tendo uma grande influência no teu trabalho, talvez futuramente, assim. Porque eu acho que depois que ver, você vai querer o livro de qualquer forma. E aí eu sei que vamos ter 2 no Brasil. Com certeza, nossa, seria muito bom. Mas eu acho que é muito legal, porque ele trabalha com isso, sabe? Essa questão, a textura, ele vai construindo uma linguagem ali no livro que você vai se entretendo com ele, e no fundo o livro não quer dizer nada, né? Quer dizer o significado que tem para você e não para ele. Muito massa. Né? Então, é muito interessante esse tipo de perspectiva de trabalho,
né? Porque a gente tem, eu e o Marcelo, nós temos um projeto de música junto com outros colegas, né? A gente tem o trabalho de música de improviso livre e que também tem essa característica do surreal. Então, é uma música, no geral, que é apenas instrumental, tem uma ou outra vocalização, mas o objetivo dela é refletir. E aí tem gente que se incomoda muito, que se sente extremamente desconfortável, diz, nossa, que porcaria isso, né? E tem outros que você destampa a cabeça da pessoa e a pessoa viaja no som e diz, cara, nossa, que coisa mais louca, eu fui levado para um lugar assim, 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 né? Nossa, muito massa. E acho que isso é muito interessante, inclusive na perspectiva do surrealismo, porque não é uma arte pronta, né? Mais do que aquilo que você quer mostrar para a pessoa, é como a pessoa lê aquilo. Né? Eu acho que é muito legal assim, e casar esse tipo de sensação com a arte é uma coisa muito muito bacana, porque é uma faca de dois gumes para o artista, né? Porque você pode ser um cara que cai nas graças de todo mundo, ou pode ser um cara que simplesmente as pessoas dizem, nossa, ele é muito louco, esquece esse cara aí. Né? Exatamente. Tem gente que vai olhar e vai sentir aquela repulsa, né? Mas aí é que tá, né? Por que a pessoa sentiu repulsa, né? Basta ela refletir. O que te incomodou tanto aí, né? Então... exatamente. Tem uns trabalhos seus que nem você falou do negócio tátil, né? Assim, que dá vontade de você pôr a mão pro que tá rolando. Assim, que legal, é legal, caramba. Você olha. Você fez uma exposição com a Giovana, né? Uma vez. Eu não consegui assistir a exposição na época, mas eu lembro que vocês fizeram. E tem uns trabalhos, ela também tem um trabalho bem interessante também. Aliás, eu tenho que convidar ela para participar. Convida mesmo. E eu achei massa, porque tem essa coisa de você querer, nossa, o que é isso? Deixa eu pôr a mão, sabe? Assim, eu acho muito interessante. Mas E uma outra coisa que também que eu vejo, você falou no começo que você queria fazer moda, né? Que você se liga nesse lance da moda, né? A gente conversou com uma menina que trabalha com moda, sobre o que é moda, essas coisas assim, foi muito legal, vai sair ainda também, e cara, eu acho muito legal isso, e você tem bastante disso, né, do lance da moda, né, do lance de compor, de composição não só da tua arte ali, mas de você, né, que você sempre publica um look, você sempre tem pouco, ficou isso, assim, você traz isso pro teu trabalho também? Como que é? Ou é uma coisa natural sua, assim? É uma coisa meio natural, sabe? Eu sempre gostei muito olha lá, peraí, só um minutinho, eu quero falar um negócio. Já você me lembra dessa pergunta? Viu? Deixa eu só perguntar se é o que eu já vi. Esses tempos, eu coloquei um vídeo na internet e apareceu umas pessoas novas. Uma pessoa falou que me lembrou um livro, e eu sou péssima com nomes, e eu tô achando que é esse. Porque assim, ó, eu dei uma breve pesquisada, tipo 2 segundos, assim, no Google Imagens, e apareceu lá umas ilustrações, tipo assim, um jacaré com braço de humano. É esse? Ah, que massa, mano. Eu fiquei louca. Eu até procurei PDF, viu? Mas eu não achei. Olha. Tá aí. Nossa, olha isso, mano. Eu achei muito, muito foda. Muito que foda. Loucura. Nossa, incrível. Esse é o livro que ele tava falando lá? Isso. Nossa, eu quero muito esse livro. Mas você falou que ele criou um vocabulário. Você falou que ele criou uma língua, um tipo de coisa de escrita pro livro, é isso, Goya? Isso. Que maluco. Deixa eu achar. Tem uma banda que fez isso, né? O Mogwai, né? É Mogwai? Não é Mogwai. Isso. É Sigur Rós. Sigur Rós. Os caras criaram um dialeto próprio e eles fazem as músicas cantando no dialeto deles, é muito louco. Nossa, E daí não tem tradução, né? Tipo, eles, assim, sabe? Muito... Fica no ar, né? Muito massa. Mas esse lance de tocar, né, que você falou, tipo assim, às vezes a pessoa vê algo e fala, nossa, senti, sei lá, alguma coisa repulsa ou senti alguma coisa, já é uma parada legal, porque que nem a gente tem o projeto lá, o Amish, que é um projeto de música
free. Ó, que loucura isso aí. Nossa, que da hora. Ó, pra quem estiver ouvindo aí o podcast, o Goya tá mostrando o livro que ele tava falando agora há pouco. E, tipo, infelizmente o nosso podcast é só com áudio, então você vai ficar querendo ver. Mas a gente pode deixar o link do autor na descrição. Então, e esse lance das pessoas sentirem é interessante, porque as pessoas, às vezes, só o fato delas de incomodar é legal, né? Que a pessoa chega para você e fala, nossa, pode ser uma crítica, pode ser qualquer coisa, já é legal, né? Já tem um retorno para você, né? Para mim já é uma honra, já, quando a pessoa não gosta, eu até gosto. Eu falo, nossa, alguém, tipo assim, porque eu gosto da arte, então a pessoa trouxe outra visão, né? Sim, exatamente. Teve uma vez... Isso é legal. Desculpa se eu tiver te cortado. Não, pode falar. Eu fiz primeiro uma exposição ali no museu, que foi menor, assim, foi individual. E aí eu tive um dia que eu estive lá e foram as pessoas, né, para conversar comigo, e tinha umas crianças. E aí chegou uma criança, assim, e viu uma arte minha que pra mim é um sentimento, tipo, me traz uma representação muito positiva. E a criança, tipo, se escondeu atrás da mãe dela e falou assim, ai não, tá triste, a moça tá chorando, nossa, ela tá muito triste, sabe? A criança ficou arrasada com aquilo, sendo que pra mim significa algo muito positivo, sabe? Então, é uma experiência muito enriquecedora mesmo. Nossa, eu amei. Que da hora isso aí, hein? Genial, genial. Eu vou tentar mandar uma foto no Telegram. Ah, sim. Que daí o Marcelo te passa. Uhum. Você tem Telegram? Eu não tenho, mas eu posso fazer. Não, mas eu mando pelo... É que a gente tem um grupo, a gente usa Telegram. Então... a gente é cringe. Não, né? Não, mas eu te mando no WhatsApp, daí de boa. Tá bom, então, é bem... né? Bem isso mesmo, bem essa divisão. Bem específico, né? Mas o lance, só pra gente ir para um outro assunto, não, vamos finalizar ainda não. Ó, não fui eu que falei agora. Não, finalizar esse assunto. Ah, tá. É que o Goya fica falando assim, ó, o Marcelo toda hora ele fala, vamos para uma reta final, todo o programa e tal, eu que puxo sempre o final, né? E daí ele fica falando. Mas enfim, não, é só para... uma coisa que eu acho que eu fiquei curioso, né? Você comentou da sua mãe lá no início. Quando você chegou e falou assim, quando a gente é adolescente, a gente mora com os pais geralmente, né, tem tudo isso, mas quando você começou a trabalhar com isso, né, com arte, né, tanto no lance de design, quanto no lance da tua arte mesmo, como a Marcela, artista e tal, teve alguma coisa da família que, mas será, né, vai fazer outra faculdade, vê se... Teve esse papo assim, rolou contigo também ou não? A galera falou, não, se joga e vai. Cara, eu tenho que agradecer muito pela família que eu tenho. Minha família, ela é de uma origem muito humilde, mas ao mesmo tempo, tipo, ele não é aquela galera... Geralmente a família humilde quer o melhor pra você e nisso elas vão querendo te enquadrar naquela coisa do concurso, ser médico, ser advogado, pensando ali no conforto que você pode conseguir, né? E já a minha família tem uma parada muito essencial, assim, sabe? Tipo, o meu pai, por exemplo... ele trabalha com construção, sabe? Então ele sustentou a nossa vida aí sendo pedreiro e ele é isso até hoje, e é um cara mega inteligente e ele aprendeu essa profissão com o pai dele e ele gosta de trabalhar com isso, entende? Existe essa visão, mano, por que você vai ser pedreiro, sabe? Ou vai fazer isso daí só no começo aí e depois você vai fazer outra coisa, mas não, ele gosta, sabe? Então eu sempre tive esse exemplo aí de fazer o que você ama. E o meu pai sempre me apoiou. Que legal. A minha mãe sempre me apoiou. Tipo, sempre me incentivou, a minha mãe, né? Inclusive, eu já falei, né, que ela era quem exercitava de forma inconsciente também, porque eu não imagino que ela tava pensando, eu quero que a Marcela seja artista. É um negócio que tem na essência dela e ela foi passando pra mim aí nessa coisa maternal, né? Sim. E o meu pai já é uma pessoa super simples, que gosta, assim, tipo... Ele não pensa, tipo, eu sou essencialista, mas ele entende? Então, eu sempre estive aí, de alguma forma, absorvendo esses exemplos e fui atrás daquilo que fazia meu coração arder de uma forma gostosa, sabe? De me fazer eu me sentir viva. Então, quando eu decidi ali que eu ia fazer moda, eu tava pensando um pouco nessa coisa, tipo...
de querer fazer o que eu queria e tal, mas também, né, tipo, financeiramente, forma, né, assim, financeiramente. Aí depois eu senti aquele fogo da arte ardendo assim, e eu falei, não, é isso que eu quero ser feliz. Entende? E aí eu acabei me encontrando no design, que é um mercado muito bom, que está crescendo muito, né? Aqui no Brasil, nos últimos 3 anos, cresceu muito, é um dos mercados que mais cresceram. E cara, é isso, eu sigo o meu coração, eu faço o que eu amo, e a minha família sempre foi um exemplo disso. Não posso dizer assim que, tipo, tem pintores na minha família, existem pessoas que gostam muito de desenhar, mas eu acho que eu sou a primeira que se declara artista, de fato. Entendi. Legal, massa. É legal ver isso, porque geralmente a gente tem o contrário, né? Tipo, principalmente a geração dos meus pais, por exemplo, assim, eles sempre, no começo, quando eu decidi ser músico, por exemplo, nossa, tipo, você não vai fazer outra coisa, sabe? Sempre rolou esse papo. Hoje eles entendem, né? A minha mãe, mais do que meu pai entende, ele aceita, vamos dizer assim, mas não é assim. Ele ainda fala, às vezes, né? Eu fiz contabilidade, né? Tipo assim, ele ainda fala, você podia estar fazendo lá, atendendo umas coisas de contabilidade aí e tal. Eu falei, contabilidade não tem nada a ver comigo. Mas foi coisas que você vai fazendo, tipo, meio que por influência, né? Mas legal isso daí, Teu, porque você meio que buscou isso aí, a galera deu amém e já era, né? O Goiás acho que teve um pouco disso também, né? Porque o Goiás pesquisa esse lance do oculto, né? Trabalha com tarô, com tai chi, com umas coisas muito interessantes. Sério? Que massa. Sim, eu até ia falar, mano, os teus desenhos, a tua arte casa muito com o lance de baralho de tarô, cara. Seria muito foda se você fizesse pegasse as cartas e fazer. Nossa, ia ser animal, cara, isso daí. Deixa eu mostrar para ela que eu tenho aqui. Olha só. Deixa eu mostrar para ela que tá. Você vai na casa do Goya. Eu tô fazendo uma encomenda. Pode falar. Eu tô fazendo uma encomenda. A pessoa pediu para eu fazer o arcano a sacerdotisa. Tem outros nomes dela, mas agora que eu tô começando a ouvir algumas coisas, tipo vídeos e tal, e acessar essa coisa do tarô. Eu não tinha muito conhecimento. Mas aí eu tô na execução dessa releitura da carta, só essa para ela, com alguns elementos que ela gosta, mas assim, o pouco que eu escutei, eu já fiquei apaixonada e pensei, mano, que da hora que deve ser você fazer a tua própria carta de tarô, né? Teu próprio baralho, né? Porque antigamente era assim, né? A pessoa fazia o próprio, né? Sim. Nossa, que da hora. É muito legal, meu. Se você for na casa do Goya, mano, ele tem uma caixinha com uns 500 baralhos lá. Aí ele pega, a mulher dele fala assim, eu já vi ele com aquela caixinha. Mas é muito legal, meu. Tem que ir pra ficar horas e horas, né? Nossa, deve ser muito massa. É muito louco. Não, peraí. Mas casa muito, cara, porque tem muito a ver. E sabe o que tem um pouco? Vocês estavam falando disso na hora que eu tive que sair um pouquinho. Tem um lance meio de sombrio no teu desenho, né? Assim, não que o ocultismo seja sombrio, mas tem um lance meio... Tem sangue, tem um lance meio obscuro, que é muito legal, cara. Isso daí, vocês falaram isso antes, né? Mas eu tô retomando porque eu não estava. Mas só para mim fazer esse comentário. Eu acho muito legal. E tem um pouco, me lembra um pouco, ó que massa isso aí. Dá para ficar um tempo. Bem psicodélico isso daí. Tem uma coisa que me chama atenção, Marcela, que me lembra música, sabe? O lance, você deve se ligar em música também, curtir, mas me lembra coisas da Björk, sabe? Eu adoro a Björk, sou apaixonado pelo som dela. Não sei se você conhece o trabalho dela também e tal, eu escuto, mas me chama muita atenção, porque a Björk, ela é uma cantora que ela não é normal no sentido de ser uma cantora pop, né? Ela mistura muita coisa. Olha que da hora isso aí também. Isso aí me lembrou aquele joguinho de celular que tem as torres. Só um pouquinho. Então, ele é um tarô cubista, né? Esse aqui. Então, se você... Aqui é a carta de frente, né? Se você deita um pouquinho a carta... Olha que legal. Aí levanta o castelo, ó. Nossa, agora você consegue... Nossa, velho. O cara tem relíquias. Massa. Não, muito louco. Então, daí me chama a atenção esse lance aí, porque ela tem esse lado de fazer música de um jeito diferente. Ela bota imagem, tem um trabalho dela
É tipo, sei lá, o Tom York lá do Radiohead, ele tem um trampo muito, sabe, de colocar imagem, de colocar dança, de colocar... Aí ela traz essa coisa. Tem uns vídeos, depois eu te mando um vídeo dela que, cara, é muito loucura. Que tem muito a ver com esse conceito de... que você coloca animais, insetos, o seu rosto e, sabe, o seu rosto nunca tá, não que nunca, né, mas às vezes ele não tá certinho, é só o olho e a boca tá toda zoada, tudo outro... configurado, né? É muito louco. Eu vou te mandar um vídeo que você vai curtir, que tem essa vibe assim, da Bjork, acho que talvez te inspira. Mas só para mim chegar na minha pergunta, Lê, a música te inspira, além de outras coisas? Como artista, muita coisa deve te inspirar, né? Mas a música, assim, o que te inspira? Que música inspira a Marcela? Assim, o que leva? que traz? Nossa, ultimamente, olha, eu acho que, na verdade, bem ultimamente mesmo, tipo, há cerca de um ano, assim, o que mais tem me inspirado a pintar é ouvir as músicas do grupo Frente Bolivarista. Você já ouviu? Tipo, tem umas misturas, assim, umas músicas latinas e tal, uma parada mais cultural, uma mistura de som da floresta, passarinho, índio cantando, essas paradas, tipo, é uma parada muito imersiva, assim, sabe? Eu curto muito essa parada de ir misturando, tipo, eu entro dentro do som e eu acabo criando um cenário e isso acaba inspirando na minha arte e tem tudo a ver, porque eu gosto muito de misturar ali os elementos da natureza, pássaro, inseto, espinho, misturar partes de plantas, dor e sensação de prazer, enfim, é uma mistura, sabe? Então, Frente Bolivarista é a playlist que eu coloco ali e eu fico o dia inteiro ouvindo, sabe? Mas eu vou te falar que às vezes eu crio no silêncio também, sem música nenhuma, mas ao mesmo tempo, tipo, ouvindo o barulho da cidade, ouvindo o barulho dos pássaros, que agora eu tô morando aqui, perto do bosque, então tem bastante pássaros voando por aqui, sabe, é um lugar mais, com menos movimento da cidade, digamos assim, e isso me inspira muito, sabe, eu sou muito assim, mas assim, eu me tornei aquela pessoa eclética, quando eu era mais adolescente, assim, era death metal, sabe, era heavy metal, enfim, coisa muito louca, assim, e eu escuto ainda, sabe? Às vezes eu coloco o Burzum pra escutar, enfim. Mas daí depende mais da minha vibe, sabe? Então, a predominância agora é uma parada, assim, mais animada, assim, mais vibes florestas e místicas, sabe? Que da hora essa carta, mano. Massa. Esse é outro baralho já, né? Esse é outro. É massa. Não, eu perguntei porque... Olha que louco. O Goya tá mostrando as cartas dele agora aqui. Que tá ele ficou empolgado, né? Nossa, nós temos que marcar um rolê depois da vacina. Certeza. Esse lance eu perguntei da música porque traz um pouco dessa... Pra mim, né? Olhando assim, porque eu levo tudo pra música. Mas eu gosto disso, de prestar atenção no redor. Eu sou um cara super urbano. Eu não gosto muito de ir para a natureza, assim, de tomar sol. Mas eu gosto do cenário urbano. Eu gosto, tipo assim, de sair na rua e, sabe, olhar o poste, aquela estética, aquela coisa assim. Eu acho isso muito legal. E eu gosto muito de anime, por exemplo. E tem alguns animes que traz isso muito real, assim. Tem um longa que eu vi uma vez que era... eu não lembro agora, mas era da menina que voltava no tempo, a garota que parou o tempo, é uma coisa assim. E tem muito isso no anime, sabe? O cenário urbano, aquele negócio do Japão, tudo coisa. Eu acho isso muito legal, cara. Que acho que é bem o oposto do teu trabalho, que é todo natural, todo floresta, meio witch. Não, mas, por exemplo, né, se for falar assim, eu gosto muito dos filmes do Hayao Miyazaki. Porque eles trazem já essa coisa mais da natureza ali, do interior, né? Você consegue se sentir já, tipo, num lugar, assim, mais no campo, assim. Então, eu sou bem apaixonada por esse lado também, sabe? Legal. Eu tava conversando com o Júnior, cara, eu acho que eu não conseguiria viver, tipo, em São Paulo. Eu ia ficar deprê, cara. Provavelmente você ia ficar feliz lá. Não é nesse sentido, Marcela, assim, eu gosto de cidade grande, não é longe disso, é a estética mesmo, aquele lance estético, aquele lance, sabe,
É outra vibe. Agora morar numa cidade tipo Curitiba eu já acho demais, cara. Eu já acho. Maringá, que é aqui do lado, eu já acho demais, sabe? Assim, sabe? A gente Campo Mourão gosta tá de massa. Campo Mourão, velho. Eu também sou desse night. Você já assistiu Sonhos do Akira Kurosawa? Nossa, esse é foda. Esse é foda. Não assisti não. Provavelmente então, eu lembraria. Aconselho fortemente. Esse é foda. São várias historinhas curtinhas que são baseadas em sonhos mesmo. Assim. É muito interessante, cara. É um filme antigo, né, Goya, até? Eu cheguei a ver no cinema. Mas aqui também, né? Antigo, né, palhaço? Também, né? Cara, é muito bom. Se eu não me engano, esse filme deve ter no YouTube pra ver. Porque ele deve ter na íntegra, assim, no YouTube. Vou procurar, gente, com certeza. Vale a pena. Tem ele dublado. Você vai se inspirar pra caramba, né? No trampo dele, assim. O Akira é foda, ele tem umas coisas muito boas, assim. Então, a gente estava falando antes lá do lance do apoio da família e tal, e chegou nesse lance da cidade grande, Campo Mourão. Cara, uma das coisas que eu acho muito legal Campo Mourão, se a gente for ver, não é nenhum grande centro, né? Mas até nesse tempo de podcast que a gente está fazendo, o podcast nasceu tipo de uma conversa. O Goya foi meu aluno de guitarra, então a gente começou a ficar amigo por causa disso, e hoje a gente é tipo como se ele fosse meu irmão mais velho, porque ele é mais velho que eu, tá? Eu faço questão de frisar, tô brincando, só para ele ficar bravo comigo depois, eu tenho que falar isso. Mas enfim, a gente começou com bater papo de coisas que a gente gosta, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente gosta de música, a gente é nerd, a gente gosta de quadrinhos, a gente gosta de outras coisas também. Então começou isso. E a gente começou a trazer pessoas que a gente achava legal para bater um papo, né? Pessoas daqui, pessoas de fora. E como que a gente começou a reparar, principalmente eu reparei que, cara, como tem gente em Campo Mourão fazendo coisas incríveis. Então tem o trabalho, tem o grupo do RPG, cara, que joga RPG, que é uma galera que estuda isso, que vai atrás. Tem uma galera da arte, meu. O próprio Goya, ele não é daqui, mas, meu, tem um trabalho muito legal de tai chi, de coisas bem interessantes, cara. E eu acho legal que nem você falou, eu sou de Campo Mourão, gosto de Campo Mourão, quero ficar aqui. Que legal que isso só soma na cidade, sabe? Que as pessoas têm muito o pensamento de que você tinha que ir embora daqui, você tinha que não sei o quê. E, cara, hoje em dia, né, vendo, até pelo fato do corona que veio aí para derrubar um monte de paradigmas, né, novos aí, hoje, qual a diferença de São Paulo, um grande centro, com Campo Mourão para você fazer tua arte? Nenhuma. Lá você só tem acesso a coisas ao tempo todo, mas para você trabalhar, para você fazer suas coisas, cara, porra, você pode fazer em qualquer lugar, né? Então tá tudo igual, tá todo mundo em casa, fazendo as coisas em casa, né? Então eu achei isso muito legal, cara, tipo, esse tipo de pensamento. A gente estava falando do lance de Campo Mourão, né? De você, talvez escolher ou ficar aqui, né? Porque tem esse papo, né? De, puta, seu trabalho é muito foda, sai daqui. Mas por que você não pode fazer teu trabalho aqui, né? Tem isso, Pois né? cara. Então, tem os... Nossa, eu enxergo muito mais lados bons em morar aqui do que ruins. Inclusive, eu tenho raiva de quem fica morando aqui, viveu a vida inteira aqui e quer ficar falando mal da minha cidade. Tá certo, é verdade. Tem aquela galera ali que, nossa senhora, é Maringá, é Curitiba, vou embora, não sei o quê. Se for embora, eu vou embora do país. Mas ainda, nossa, eu amo aqui, cara. É muito... Se for pra ir embora, vai pra longe, né? Vai pra Europa, sei lá. Né? É porque o cara sai daqui e vai pra Maringá, meu. Tipo, 80 quilômetros daqui, vai fazer o quê, né, cara? Vai gastar muito mais dinheiro. É verdade. Né? Tem isso aí também. Então, mas você tava falando ali sobre a quantidade de pessoas, né? O que eu sinto falta, eu vou te falar, de eu conhecer essas pessoas. Eu acho que todo mundo aqui em Campo Mourão tem um pouco dessa coisa de ser bem reservado, sabe? Por exemplo... Eu não sou... nem antes da pandemia eu era muito de ficar indo em rolezão, assim, que tinha mais pessoas e tal. E até quando ia, não encontrava todo mundo, assim, sabe? Tipo, a galera é mais na dela, assim, acaba conhecendo as pessoas, assim, tipo...
conheci você, beleza, mas não vou ficar buscando também, né? E então eu acho que por isso que às vezes também dá essa impressão de que não tem muito artista e tudo mais. E até isso é parte do projeto que eu e a Giovana Oliveira, artista Alien, tava pensando quando a gente começou ali a nossa falecida exposição. Porque a gente estava toda animada, né? Tipo, era uma forma de mostrar que tinha a nossa arte aqui em Campo Mourão, e no futuro a gente quer trazer mais artistas e trazer a exposição para um lugar, um espaço maior, conseguir patrocínio, sabe? Para fazer uma parada e fazer a galera que tá crescendo aqui como artista aparecer, sabe? Fazer um rolê massa, entende? Sim. E aí, infelizmente, né? Eu não sei se vocês sabem, mas ela durou uma semana e começou a pandemia. Não, é foda. Essa vibe de fazer algo, tipo assim, um coletivo de arte, vamos dizer assim, como se fosse uma mostra que envolvesse um monte de coisa, não só artes plásticas, assim. Porra, isso daí é uma parada que a gente pensa há bastante tempo, Marcelo. Só que a gente não conseguiu, talvez, realizar isso. Teve uma vez lá na Praça do Fórum que fizeram uma coisa lá, o Goya fez um lance da arte, a gente fez um lance de improviso livre, teve um monte de coisa, que era para ser um negócio para rolar sempre. Uma das coisas que eu acho aqui é que tem muito fogo de palha, assim, sabe? Tipo, nossa, fogo de palha é uma expressão totalmente antiquada, né? Mas enfim, tem muito esse lance de, puta, vamos fazer, de repente, sei lá, a galera desanima, né? E só que daí, quem quer fazer o rolê, quem tá na arte mesmo, tá fazendo, continua, sabe? O lance, talvez, é que agora o momento não permite, né? Mas o lance, talvez, quando o momento permitir a gente conseguir reunir, é reunir essa galera mesmo, sabe? É reunir e fazer, vamos fazer um evento X, tal lugar. O Goya é um cara que sempre fala disso. Pô, a gente podia reunir uma galera e fazer algo, fazer improviso livre, trazer a galera ali. Um rolê comunitário, sabe? Assim, na casa de alguém, no espaço de alguém, sabe? Isso já é uma parada massa. Porque, lógico, é um negócio menor e tal, mas é dali que vai crescendo, que vai virando uma parada maior, né? Daí, de repente entra num edital de lei de incentivo e rola uma parada mais foda, assim. A vantagem de você fazer uma coisa pequena, que nem eu falei, de repente fazer, que nem aqui em casa, né, que eu falei que tem a garagem aqui, que dá pra gente fazer juntar, fazer uma exposição, fazer tudo isso, é que tudo que começa pequeno fica grande. Sim. Né? Então você não precisa de muita coisa, né, de muito recurso, e consegue a visibilidade, porque se você faz uma coisa mega, acaba que fica tudo muito espalhado, você não consegue preencher e a ideia acaba se esvaindo, né? Então você precisa tentar, é uma forma de você contornar isso, até para as pessoas terem uma ideia melhor, né, da proposta, do que você fazer um troço muito grande e se perder. Sim. Exatamente, concordo plenamente, viu? Porque, assim, eu sou desse lado aí que quando quer entrar num projeto, entra para fazer o negócio bem feito, quer fazer a parada acontecer bem definida, sabe? Para que as pessoas entendam, que cheguem até as pessoas. Tipo, eu participei de um projeto ali que era o Brechó das Minas primeiro. Sim. Que eu desenvolvi identidade visual para o grupo e tudo mais, então fomentou muita gente, tipo, era muita mulher, assim, empreendendo e, tipo, levando lá, tipo, a gente vendeu muita coisa, passou muita gente, era na casa da Stephanie, e foi muito legal, porém acabou o rolê, sabe, por conta de coisinha besta, sabe, picuinha, essas coisas assim, que é chato, sabe, e aí, sabe o que é o difícil? O mais difícil de criar um projeto desse é definir as pessoas que vão estar na cabeça e falando o que vai ser feito e o que não vai. Porque o nosso erro, assim, era coisa de principiante também, né? O projeto foi morto, digamos assim, por conta de pessoas que não ajudaram quase, sabe? Então, enfim, outros assuntos, né? Mas a exposição minha com a Giovana Oliveira é um bom exemplo, assim, que, tipo, tinha tudo para dar certo. Cara, eu acho que passou mais de 100 pessoas no dia da abertura. A gente lotou aquele salão ali da biblioteca municipal. Foi, assim, surpreendente, porque a gente divulgou muito.
a gente uniu a nossa galera, tipo, foi família, sabe? Tipo, era um rolê, assim, muito cabeça, entende? Uhum. E, assim, a gente arrumou tudo em cerca de 2 meses. E era para durar 1 mês a exposição. Acabou durando ali 5 dias. Foram algumas escolas, a Giovana conseguiu fazer ali uma oficina com eles. Eu não consegui ir porque eu estava mudando de casa. Mas, enfim, rolou o que tinha que rolar, foi bom. A gente até conseguiu se inscrever num edital, Bela Iniciativa, a gente foi escolhida. Legal. Nós já fizemos live, as pessoas reconhecem que esse foi um evento que foi legal, a iniciativa, né? E que vai voltar a acontecer. Sim. Então, assim, nós temos registro, sabe? Tá tudo bem documentado e a gente quer fazer isso se tornar maior. Começamos só na luz, e mais a participação da Rafa, da Casa Amarela, e uma intervenção artística da Pri, que é a artista, né? A atriz. Então, para você ver, né? A gente foi se unindo ali com o que dava, mas na próxima aí, principalmente pelo que você falou ali, eu fiquei até tentada nessa questão aí da experiência, né? Que esse projeto que vocês têm aí, eu acho que tem tudo a ver, sabe? Rola uma exposição e aí rola a música ali, um improviso, tá ligado? Eu acho que tem tudo a ver com a proposta. Enfim, fica no ar aí. Uma coisa que eu gostaria de fazer dentro dessa perspectiva de arte ao vivo era justamente motivar os artistas para a gente levar o Emish fazendo a trilha sonora, né, para vocês produzirem a partir da trilha. Né? E aí, quando acabar o evento, ver o que se produziu em termos de música, em termos de arte, né? E documentar tudo isso. Eu acho muito massa, genial. Eu também pensei nisso, conforme vocês foram falando, eu pensei, nossa, seria massa, ter essa experiência. Porque eu sou assim, eu entro na vibe da música mesmo e, tipo, eu não tive essa experiência aí, tipo, pegar uma música que tá sendo improvisada ali, né, tá sendo feita na hora e eu fazer uma coisa. Deve ser muito foda fazer isso, tipo, deve ser uma experiência muito enriquecedora, né? Então, eu acredito que é muito interessante e fiquei bem interessada, viu? Sim. Eu já penso, né? Nessas loucuras, né? Então, que nem daria para fazer, que nem a gente fez no teatro com o telão. A gente fez no teatro, colocar a banda telão, tocando e vocês, por exemplo, pintando... Fazendo trabalho, né? Assim. Fazendo alguma coisa assim e jogar isso no telão. Cara, isso é muito legal mesmo. Uma coisa. Deixar transmitindo, né? Nossa, viajei aqui. Transmitindo ao vivo, né? E aí divulgar, porque assim, eu vejo que a galera aqui em Gamorão tem ideias legais, mas acaba não chegando, sabe? A galera que é fora da bolha, entendeu? O objetivo, assim, principal de toda vez que eu vou fomentar alguma coisa desse tipo, é atingir a galera de fora da bolha para que eles também entendam que tem arte aqui, sabe? A galera fora da bolha que eu digo é que não é artista. Sim. Entende? Então, eu acho, tipo, eu fico sempre responsável por isso daí, eu amo fazer divulgação. Massa. A gente manja a feira criativa, né, que rola nos domingos, né? A gente estava fazendo basicamente todos os domingos, ou uma vez por mês, sei lá, a gente se reunia para fazer o som lá no domingo de manhã, né, com a galera do Amish. Então sempre o Goiás fazia uma artezinha para divulgar e a gente ia lá e fazia. Era um laboratório pra gente, né? Ia quem podia, né? Porque a banda é grande, né? Tipo, tem 2 bateras, tem uma galera. Só que nem todo mundo podia ir. Então, às vezes, ia eu e o Goia e o baixista, o Goia e a baterista, que é a Lisier, e o Barça às vezes ia, sabe? Então, mas assim, a gente ia. E era um laboratório, né? Pra gente fazer... pesquisa de som, algumas coisas a gente gravou, e como era legal, cara, que a feira é um lugar que vai uma galera, mas também vai tipo assim, que gosta mais de arte, mas também vai uma galera away, né, assim, underground, né, fora do negócio. E era massa, cara, que a gente tava tocando, as pessoas paravam, os tiozinhos bêbados interagiam, as tiazinhas que saíram da igreja da hora da missa lá, que na catedral ali, parava, olhava assim, sabe, né? Então, isso é legal. É verdade. A gente não consegue fazer, obviamente, porque esse momento a gente está muito assim, tipo, vamos esperar todos serem vacinados e vamos começar a fazer o rolê de novo. Porque, né, a gente está nesse momento assim, né?
quando você falou que nesse período de 2020 para cá, os artistas pararam para se ficar um pouco recluso, né? E é real. A gente até gravou um podcast sobre isso no começo da pandemia, né? A esposa do Anderson, ela é psicóloga, e a gente convidou ela para a gente conversar sobre isso. E ela falou que talvez, eu lembro até hoje que a gente falava disso, que é um momento que talvez o mundo tá rápido pra caramba. É um momento talvez a gente parar e ficar com a gente, sabe? Esse período, né? Porque a gente falou de isolamento social, falou disso, né? E pro artista, como é que é isso, né? Lógico, a gente sente muita falta por exemplo, eu sinto muita falta de tocar. A gente tinha um projeto todo mês de rolar o som ali fora da feira, mas de rolar um som num barzinho, que era o Roca na época, de reunir os músicos para fazer uma jam session. Então, assim, era o último domingo do mês. Era domingo, assim, tipo, 8 horas da noite. A gente ia lá, montava o equipamento e, cara, ficava tocando. Tinha dias que eu falava pra Bruna assim, nossa, eu tô cansado hoje, cara, eu não sei se eu vou tocar. Dela, vamos ficar em casa. Eu falei, não, mas eu tenho que ir. Aí você ia lá e a gente falava assim, mas 10 horas vamos embora, né, domingo, né? Cara, a gente saía de lá 1h da manhã, sabe? Tipo, e só era muito legal, cara. Eu sinto falta disso, obviamente, a gente sente, mas é um momento que tem, é o que tem para agora, né? Tem que esperar, faz live, faz não sei o que, faz alguma coisa. Mas quando isso tudo acabar, que logo vai acabar, vai ser uma parada muito louca, porque os artistas vão estar muito loucos, a gente vai querer fazer muita coisa. Né? Daí já contamos contigo aí, ó. Então. Vamos manter contato, cara. Inclusive, a gente tem que aproveitar essa onda que vai estar todo mundo muito louco para ver todo mundo e para aglomerar de novo. Sim. Não que todo mundo esteja respeitando, né? Não, com certeza. A gente tem que aproveitar isso aí. Mas inclusive eu aconselho que ela vem ele jogar um balde de água fria. É que como já está no momento de vir ventos de mudança aí, sim. com a vacinação, etc., já começar a meio que conversar isso, fazer alguma reunião, alguma coisa, porque para quando chegar já entrar com a ação e não esperar tá tudo aberto para daí fazer a ação. Né, fazer o planejamento, senão você perde muito tempo. É verdade. Né? E timing nesse quesito é essencial, né? Você tem que aguentar estar de acordo com o momento. Tá? Inclusive, deixa eu puxar aqui de volta para o tema original da entrevista, né? Vamos trazer para um roteiro, pelo amor de Deus, o ouvinte, né? Eu costumo dizer que senão a conversa fica um pouco masturbatória, porque ela é boa para quem está fazendo e um saco para quem está olhando, né? Então é prazeroso para quem está no meio, para quem está fora fica esquisito. Então fica assim. Eu te pergunto, Marcelo, você vê como possível ganhar dinheiro com a arte? O que você falaria para quem está querendo entrar no mundo da arte, né, que nem você topou a tua verdadeira vontade, olha, é isso que eu quero fazer, é esse caminho que eu vou seguir, né? Então, foda-se, não quero nem saber o que vocês acham. A minha opinião eu vou viver de arte. Na realidade, eu entendi que foi mais ou menos assim, né? E o que você diz para quem está ouvindo, né, como resposta? É possível viver de arte, né, sem bancar o artista pé de chinelo que necessariamente está lá e acha que viver de arte é ao mesmo tempo viver morto de fome, né? Você consegue ser um artista? Aliás, antes de você responder, lembre-se que pessoas que nem o próprio Salvador Dalí, né? Aliás, tem um tarô do Salvador Dalí, viu? Vale a pena olhar. Ele fez para o filme do 007. Ele fez para um filme do James Bond. Tá? E é lindíssimo. Ele tem a borda dele folhada a ouro. Nossa. Né? E Salvador Dalí, ele justamente entra nessa vibe. Tá? Ele falou, não, eu sou um artista e não é que seja um artista de elite, mas eu respeito minha arte, eu vivo da minha arte e isso é sim um produto de consumo. Então você tem você tem Picasso, você tem Andy Warhol, que provaram que a arte
pode ser um meio de vida e não apenas para você viver de flores, né? Olhar os lírios do campo e tal. Mas você ter isso como uma profissão. Como é que você, Marcela, enxerga isso e que conselho você dá para quem está querendo viver de arte? É possível, sim, viver de arte, gente. Tem que confirmar isso, porque, olha, você tocou num assunto que é um negócio, assim, que às vezes me dá dor de cabeça, viu? Porque às vezes eu vejo, assim, que é uma parada... Essa coisa de que não dá pra viver de arte é uma coisa tão implantada já, tão, tipo, tá plantada, assim, tá enraizada no pensamento, assim, da sociedade, que uma criança não cogita ser artista. Tá ligado? Tipo, a pessoa não fala, eu vou querer ser pintora. Ela, tipo, não tem as referências ali, tipo, reais, assim, sabe? Olha, essa pessoa artista aqui se deu bem agora, está se dando bem agora, sabe? Os pais e as mães não falam, olha, você tem que ser artista. De primeiro momento não vai dar um apoio nem sempre, né? E sim, essa foi uma decisão. Eu fui uma pessoa rebelde, eu sou quando eu quero. Quando eu tenho aquilo na minha cabeça, eu vou atrás, sabe? Então, tipo assim, os meus pais me apoiaram, maravilha, me ensinaram isso, mas em diversas questões da minha vida, eu cheguei e falei, eu vou fazer, por exemplo, mudar de casa. Eu cheguei, semana que vem eu vou embora. Entendeu? Então, tipo, eu tenho essa autonomia, sabe? E eu sei que, assim, eu estou falando de mim ali, eu vou falar agora sobre a minha experiência, cada pessoa tem uma história, né? Não dá pra também falar, olha, a gente arrisca tudo aí, e larga tudo, e larga teu emprego, larga tudo e vai viver de arte. Não é assim. Tem que ter a cabeça ali para ir pensando isso, entendendo isso como uma profissão, e estudando, né, o mercado, e se aproximando de artistas reais, de pessoas que são da sua cidade, e indo para a pessoa do seu estado, entendendo a realidade delas. E esse é um processo que eu estou desde 2016, estou criando aí os contatos, e eu já cheguei, assim, a ter essa logo no começo eu tinha esse pensamento, tipo, mano, é muito difícil viver de arte, né? Vou ficar aqui no meu empreguinho aqui e vou fazer uns bicos. Mas hoje em dia a minha visão já é bem diferente. Por exemplo, eu estou agora me dedicando, digamos que 60% da minha rotina ali para abrir a minha página de venda de obras originais na internet. Então, assim, é essa coisa de você visualizar o que pode ser feito de acordo com a sua realidade e ir atrás. Entendeu? Então, é isso que eu estou fazendo agora. Esse pensamento começou a se aflorar muito mais fortemente, tipo, sobre essa sede de ir atrás de conseguir viver da minha arte, era em 2020 mesmo. Tipo, eu tava ali, vou fazer a exposição, depois disso eu vou parar. Eu já trabalhava com encomendas, mas aí eu já estava pensando fora das encomendas. Eu queria parar de fazer o que as pessoas pediam e vender minha arte autoral. E agora eu estou realizando isso. Estou indo para abrir a minha loja e focar mais nessa minha arte autoral por conta do atraso da pandemia, né? Crises econômicas, emocionais. Tudo. Enfim, mas... O que eu tenho feito mesmo é buscar estudar essa coisa do mercado, assim, eu tenho um amigo de São Paulo que ele me passa a visão do que é ser artista em São Paulo. Lá tem muito artista, sabe? Então, acaba sendo um pouco mais concorrido, mas ele me passa algumas questões que a gente acaba não acessando muito quando estamos aqui, somente em Campo Mourão. Né? Por exemplo, para você expor numa galeria é mais difícil, para você conseguir contatos de pessoas que querem colecionar a sua arte é um pouco mais difícil, mas ele tem me passado essa questão de você se entender como profissional. É você se declarar como artista, levantar a bandeira, falar a mensagem que você... Tipo, deixar explícito, sabe? Pra pessoa entender qual que é a mensagem que você tá trazendo no mundo e ter força, cara. A força vai vir de dentro de você mesmo. Sim. Não dá... Eu sei que é muito importante ter o apoio da família. Eu sei que é importante você ter apoio de amigos, mas você tem que se apoiar primeiramente, tem que acreditar naquilo que você faz. Eu sei que não é tão simples assim, como parece quando eu falo, mas é possível, sabe? Inclusive, se tiver artistas aí que estão começando, que estão me ouvindo agora, se aproxima de mim e vamos se fortalecer, sabe? Porque logo no começo da pandemia, o que eu percebi?
todo mundo estava espalhado. E aí, conforme a gente não podia mais se juntar de forma física, nós começamos a se juntar de forma digital. E aí, muito conteúdo sobre arte, muito artista discutindo o valor da própria arte, né, sobre essa coisa do reconhecimento. Então, a gente criou, assim, uma comunidade artística. Eu sigo muitas pessoas que estão nesse mesmo pensamento que eu tenho, que a arte é minha profissão, independente se eu tenha outra ou não, eu consigo viver disso, eu faço a minha loja, eu vendo, e é isso, sabe? Se aproximar das pessoas da sua realidade e absorver o quanto mais você puder. E acho que é isso, acho que eu dei uma perdida no meu discurso, gente, eu dei uma empolgada. Então deixa eu jogar aqui que talvez retome você. Isso. Na realidade, assim, tem duas reflexões que eu quero colocar. As pessoas hoje em dia dizem assim, porque São Paulo é muito difícil, porque o pessoal não quer pagar o que vale, etc, etc. A velha lenga-lenga, né? E as pessoas acabam migrando para São Paulo, achando que lá vai ser a capital da arte, ou Rio de Janeiro, ou Nova York, enfim, né? Os grandes centros por excelência. Mas se a gente voltar no tempo e você for para a época do Picasso, para a época do Dalí, ou para a época do William Blake, né? O William Blake, se não me engano, ele é ali século XVIII, né? Para comecinho do século XIX. Então, esses caras estavam em cidades que eram tão pequenas quanto o Campo Mourão. Né? Então, eles não começaram com um reconhecimento mundial. Esses caras começaram literalmente vendendo quadro para o vizinho. Né? E isso só citando a pintura. Beatles começou em Liverpool, que é o cu do mundo. Né? O meu professor de Tai Chi, que é da Irlanda, ele mora numa cidade que é do tamanho de Campo Mourão. Mas ele conhece o planeta, ele dá aulas, seminários em todos os lugares, incluindo o Brasil. Né? Inclusive, ele, muito de observá-lo ajudou a gente a tomar a decisão de sair de Curitiba. Eu também tinha aquele receio, nossa, vou sair de um grande centro, vou lá para o fim do mundo. Né? Não que a gente até ia para um lugar menor, a gente estava querendo ir para Guaraqueçaba, que tem 3 mil habitantes. Né? Então, assim, e daí ele colocou de forma muito clara, e até pelo exemplo de vida dele, que você é uma pessoa. Hoje nós somos pessoas do mundo, sempre fomos. E hoje a internet escancarou isso. Então você pode morar em Guaraqueçaba, com 3 mil habitantes, e está no mundo. Está tão atual quanto um cara que estourou em Nova York. Então, essa é a primeira reflexão. Acho que você vai discorrer sobre isso. E a segunda, que eu acho essencial, nós conversamos, se não me engano, foi na entrevista do Michel Leme, você tem o valor que você se dá. Eu ia falar sobre isso, cara. Né? Você tem o valor que você se dá. Então, já com alguns amigos artistas daqui, né, músicos em especial, o cara quer pagar duzentão, né, para banda, tal. Cara, por duzentão eu não saio. Ou eu toco de graça ou eu toco para ganhar dinheiro. Né? A gente vai fazer a jam. Vamos lá tocar um pouquinho para ter um espacinho, tal, é uma coisa. Agora, se o cara quer que eu vá tocar no bar dele, se ele quer que eu vá tocar em qualquer lugar, eu sou um profissional. Sim. Se eu estragar um pedal, por exemplo, hoje eu não gasto menos que R$1.000 para ter um pedal que presta para substituir. Uma guitarra é 2, 3 pau, 4 pau, isso é uma meia boca. Então você tem o preço que você acha que tem. Se você, enquanto artista, e isso eu estou falando para o ouvinte em especial, se você não colocar o seu preço, óbvio, tem que ser um preço realista. Você também tem que ser honesto, né? Vale o prêmio da Mega Sena. Não, mas você entender o quanto você vale e dizer, não, esse é o meu valor, esse é o meu trabalho. Eu sempre disse, o Marcelo, a gente já conversa há muitos anos, né? A gente tem aí uma convivência desde 2014 para 2015, e eu sempre falei para ele, quando eu saio da aula fora de Campo Mourão, eu cobro, né? E eu sei quanto eu vou ganhar, pelo menos. Então, por menos que X, eu não saio de casa. Eu não vou largar a família, não vou largar as outras atividades, que seja tocar guitarra, que seja escrever um livro, que seja fazer as minhas atividades pessoais para dar aula para um bando de louco. Não que meus alunos sejam loucos, mas a grande maioria tem que ser.
né? Mas assim, simplesmente por nada, né? Tem livros aqui, por exemplo, esse preto aqui, na época, eu paguei $400. É um livro de 2 pau. E hoje você acha ele por $3.000 para vender, por $1.000, né? Então você... É caro. Você, como artista, pode dizer, é caro aprender, é caro ter material de qualidade, é caro fazer uma obra, um quadro, por mais que você diga, eu vou vender pelo preço de custo. Pelo que eu vi do teu Instagram, você não usa material de segunda. Então, ali, um quadro A4 que o cara pega, A3, tem uma grana investida ali. Tem. E que se você não tivesse investido, não teria como materializar aquilo ali. Porque a tinta tem que ser de qualidade, o pincel tem que ser de qualidade, o papel, qualidade. Né? A música, a mesma coisa. Esse troço, vou tocar num cabo de vassoura, desculpa. Mas é claro que o artista, você com o teu traço, se pegar, eu pego um lápis ali, eu faço. Mas você sabe que você vai se expressar melhor com material de qualidade. Então, não existe isso. Então, se você quer ser respeitado como artista, tem que começar sabendo o seu próprio valor, identificando o quanto vale o seu trabalho e, a partir disso, valorizar ainda mais. Uma coisa é você dizer, estou começando, eu vou cobrar mais em conta. Mas você dizer assim, não, eu vou pelo prato de comida, eu vou porque o cara vai me dar uma cerveja depois que eu tocar, cara, isso é furada. Né? Então, como artista, você não pode cair nessa cilada. Jamais. Né? O Salvador Dalí fazer uma mega exposição num ambiente público, o cara lá, o Gaudí, né, que fez lá o parque e tal, não sei o quê, foi uma mega produção do cara lá na loucura dele e eles receberam para isso. E foi um troço fabuloso. Então, você tem que estar muito consciente, e desculpa eu me estender nisso, mas eu acho que você tem que estar muito consciente disso se você quer viver de arte. Né? Um médico, você chega lá, olha, eu quero fazer uma cirurgia. É tanto, acabou. Cara, eu tenho 20 anos de especialização, eu tenho não sei quanto mais tempo de residência, quanto tempo que é a faculdade de medicina, mais especialização, mais o contínuo aperfeiçoamento. E a arte não pode ficar atrás disso. Exato. Você tem que entender muito, ter tudo isso, acho que tem que ficar muito claro na cabeça de quem está ouvindo e de quem quer lidar com a arte, que é uma profissão. Cara, é uma profissão. O seu meio de ganhar dinheiro vai ser esse. Então, você tem que... claro que isso é uma opinião pessoal, mas eu acho que você tem que ter muito claro... o quanto você vale, o quanto a tua obra vale, o quanto você precisa viver disso, quantos quadros eu tenho que viver para pagar as contas, pagar a casa que eu moro, planejar ter um filho, né? Porque senão a gente vai viver eternamente. Eu sou guitarrista, né? Mas tenho que viver dando aula de guitarra. Eu sou pintor, mas vivo das aulinhas de pintura que eu dou para as tias desocupada. Então, começa por aí, né? A gente tem que ter esse valor, né? Eu mesmo, né? Antes que, né? Por exemplo, o Marcelo mesmo tem a academia de música dele, né? Eu acho que são duas atividades complementares, né? Eu tenho a minha perspectiva como autor de livros, como personagem, né? O Frater Goya, mas eu, ao mesmo tempo, tenho os cursos que eu dou para divulgar, inclusive, o meu trabalho. É outra leitura. Né? Não é a prostituição da tua arte. A gente tem que lutar cada vez mais. Eu entendo isso e eu acho que o mercado aceita isso. Sim. Né? Não sei, aí, desculpa, falei demais, mas... Não, mas acho que é isso o que você acha, Marcela? Você vai nessa vibe? O que falar para quem falou tudo, né? Concordo com tudo que você falou, porque, olha, eu considero que eu tenho essa postura há algum tempo, tipo, faz parte da minha personalidade, sabe? Quando eu acredito no negócio, eu quero passar isso para as pessoas, e isso sempre me mostrou
como as coisas dão certo quando eu mostro que primeiramente eu acredito. Sim. Então, assim, houve momentos aí, tipo, 2019 mais ou menos, em que eu estava vendendo muita arte, enquanto eu via artistas do mesmo nível, digamos, técnico que falava, não consigo vender arte, não sei o que, e fica reclamando, e blá, blá, tipo, só fala que tá ruim, que tá difícil, e daí, de repente, posta uma arte original a R$40, entende? E aí você fica tipo, mano, pra onde você tá levando a gente? Porque a pessoa que compra com você é aquela que vai falar que a minha arte é cara. Mas quase não acontece. Na verdade, eu acho que nunca aconteceu da pessoa chegar em mim e falar, sua arte é cara. Aconteceu de eu passar um orçamento, passar o preço e a pessoa falar, obrigado, vou me planejar. Mas não vem com desrespeito, porque eu não dou, não que tipo todo mundo, né, que passa por situações difíceis com pessoas assim, dão um lugar pra pessoa criticar, mas eu não dou espaço pra esse tipo de pessoa vir falar que a minha arte é caro, porque eu estou aqui dando o preço, sabe? Eu estou aqui mostrando o valor da minha arte e depois o preço é só um detalhe. Sim. Entende? Tem uma coisa, assim, que eu vivo refletindo, que é uma coisa, tipo, o artista parece que tem um tabu, ele tem medo do negócio, sabe? Do dinheiro, tipo, de cobrar pelo aquilo que faz, porque é uma parada, eu acho que entra em confronto com aquilo que é da nossa natureza, sabe? Tipo, a gente cria uma parada muito genuína, uma parada que vem de dentro e tal, mas aí acaba que tem tanto sentimento que a pessoa não consegue pensar de forma racional. Tipo, olha, eu estou estudando aqui há tantos anos, eu estou investindo isso daqui na minha arte, igual o Goya falou, e de repente a pessoa só quer cobrar, tipo, pensando no agora, tipo, eu quero comer uma pizza amanhã, dá R$70 aí que eu te entrego a minha arte que eu passei, tipo, 5 dias pintando, um mês para pensar, para ter a ideia dela, e 1 ano, 2 anos, 3 anos para chegar nesse nível técnico, tipo, esses dias eu tava conversando com uma artista e ela falou assim, eu acho interessante a gente pensar quantas pizzas vale o nosso trabalho. Porque, tipo, pizza é uma parada que você fala, sexta-feira à noite vou pedir ali uma pizza. Beleza. Mas, tipo, sua arte vale quantas, sabe? E aí, nesse momento, parece que dá um choque na sua cabeça. Tipo, eu tô cobrando certo, cara. Eu vou comer 3 pizzas e minha arte já era. Sim. Entende? Então, eu acho que, assim, dentro do possível, eu tento trazer, sim, essa reflexão de que a gente tem que quebrar esse medo de cobrar, e tirar esse peso do dinheiro, cara. Que coisa é essa? Parece que tem artista que tem medo, tem uma culpa quando cobra o preço. Às vezes eu vejo as pessoas falando que elas acabam mandando o preço que elas pensam que a pessoa está esperando. Entendeu? Sendo que, na verdade, é uma oportunidade de você falar, a arte vale isso daqui. Sim. E aí acaba jogando pro universo, né? Se a pessoa tá disposta ou não. E aí também a questão da pessoa reconhecer o valor da sua arte, né? Sim. Porque a pessoa que reconhece o valor da sua arte, tá disposta, te entende e tem as condições, ela paga. E também é uma coisa assim para se arriscar, porque é assim que se cria essa rede de clientes. Eu digo por mim. Uma pessoa que paga por tanto, conhece outra que paga por tanto, conhece outra que gosta da mesma coisa, e assim você vai se mantendo junto com aquela rede de pessoas que apoiam sua arte, que gostam daquilo que você faz e que pagam por isso e que te mantém trabalhando, feliz. Né? Isso funciona para mim, mas eu entendo assim que são realidades diferentes. Eu acho interessante frisar que nem todo mundo aí, tipo, não é porque eu tô falando isso agora que você vai chegar amanhã e você acabou de começar a desenhar e você vai sair metendo a faca nas pessoas, tipo, tem que ter a noção, assim, tipo, o que você tá oferecendo, sabe? Fazer esse exercício de consciência, tua experiência, em que nível técnico que você tá, você tá se entendendo realmente como profissional, porque primeiro você tem que passar a verdade. E você não vai passar... Se você não está se entendendo enquanto profissional, você vai passar para as pessoas que você não está se entendendo enquanto profissional. Então, antes de tudo, requer um exercício de clareza, sabe? É você entender o que você faz, e entender o que você quer causar no mundo, e fazer o levantamento ali, fazer uma planilha, cara.
A arte não é só aquela coisa do sentimento, sabe? Tipo, eu vou sentir que eu devo cobrar 50 nesse A4 aqui, tipo, só por causa do tamanho da arte, enfim, não é assim, sabe? Você tem que ter um pouco de racionalidade, na verdade, muita, porque aí você começa a ter mais segurança. Quanto mais você faz o exercício de clareza ali para entender o seu ambiente, a sua situação, mais seguro você tá e mais argumento você tem para defender, caso você tenha que defender aquilo que você faz. Sim, total, meu. Eu acho que eu ia falar sobre, quando você falou tudo aquilo antes do Goiás falar, eu ia falar, nossa, só somando no que você falou aí, as pessoas têm que saber valorizar o trabalho, né? Porque as coisas têm valor, meu. As pessoas vêm fazer aula comigo e pagam tanto, porque é esse valor. A pessoa pode achar caro, a pessoa chega aqui e pergunta, quanto que tá a aula de guitarra? Aí é tanto. Mas tá muito caro. Beleza, tem outras escolas, né? Fazer o quê? Uhum. Mas assim, é porque as coisas têm valor. Mas eu posso aproveitar enquanto você está mexendo com o gato para fazer o merchan, fazer o merchan da eu Som acho Maior. Que também para a gente encaminhar para um final, para não estender muito. Não, que encaminhar 2 horas já, gente. Já tem 2 horas. Então, antes de falar, de encaminhar para o final, larga de ser chato, né? É velho. Você é velho. Então, assim, fazer um merchanzinho rápido da Som Maior, assim, eu vou te falar como aluno. Né? Eu estudei guitarra em outros lugares e com outros professores e tudo mais. E, assim, uma coisa que eu nunca achei nesses outros lugares, mas eu achei na Som Maior e pontualmente contigo, eu fiz aula contigo, né? Isso fique aí de depoimento gravado para a posteridade, mas foi justamente essa capacidade que você tem. O ouvinte, por favor, aí depois faça tocar os telefones da Som Maior para o Marcelo, né? Porque você tinha uma coisa que me atraiu muito, que é a criatividade e o fato de você não estar... Eu sei que você tentou várias vezes passar harmonia, passar tudo, né? Aquela coisa formal da aula, né? Que nós temos que passar, né? A gramática, né? Pela qual a gente tem que estudar, mas, ao mesmo tempo, você sempre teve o lado do criativo, de tentar levar o aluno para esse lado, assim, o que você quer mostrar, o que você quer passar nessa música. Ele está fazendo isso, mas o que você quer fazer? E isso é uma coisa que a gente não vê em outras escolas de música. Acho que isso é um diferencial e volto a falar, você tem como ter um olhar artístico mesmo dando aula. Sim. Quando um professor de pintura, ele não adianta você ficar falando, a pincelada tem que ser desse jeito, o rabisco tem que ser desse jeito. E sim, olha, eu vou tirar o que está na cabeça desse aluno, como é que eu faço? O pior é como é que você tira o que está na tua cabeça para o papel. Como é que você tira o que está no teu coração, na tua cabeça, para o instrumento? Né? E isso não tem preço. E para mim, como consumidor, né, de uma aula de pintura, uma aula de instrumento musical, eu acho que é o mais importante. Não adianta eu ficar aprendendo a harmonia, porque o Schoenberg dizia não sei o quê, se na hora de eu expressar o meu sentimento eu não consigo elaborar uma frase. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito legal assim, para quem está ouvindo, pensar nisso. Que, às vezes, um professor, aprender a arte, você precisa ter alguém que te ensine que tenha um olhar artístico. Senão você vai ser só um cara reproduzindo ali. Né? Você vai ser só um cara que reproduz. Você pinta bem? Não, você reproduz bem. Né? Você toca bem? Não, você reproduz bem, né? A maldição do cover, né? Mas quando eu quero sair, né, do cover e quando eu quero sair da reprodução e ir para aquilo que está interno, né? Para as minhas angústias, as minhas ansiedades, as minhas alegrias, né? Então, fica aí o merchan. Se você entendeu o recado, você vai ligar para o Marcelo, né? E vai fazer acontecer, porque eu acho que isso é legal, sabe, Marcelo?
Eu falo como amigo e como ex-aluno, que para mim foi o que fez diferença. Na escola, em todo o aprendizado que eu tive pregresso, né, você destampou uma represa ali que eu não vi em outros lugares fazendo. Então, acho que isso é muito legal, assim, é um momentinho merchan, mas que fica para o pessoal refletir. O que você está procurando quando você quer aprender música? O que você está procurando quando você quer aprender a desenhar, esculpir ou fazer qualquer tipo de aprendizado, né? Qual o teu objetivo? E buscar pessoas que passem por isso. Cara, né? só agradeço as palavras aí. Fiquei emocionado. E aproveitando o momento, muito obrigado aí. Fico muito feliz por ter ajudado na vida de alguém. E aproveitando também isso como um desfecho, né, do nosso bate-papo, senão a gente vai a noite inteira aqui conversando. É verdade, ó. Viu, isso que dá chamar sem bater um papo antes, hein? Né? Tipo um papo mesmo? Mas, cara, eu acho que o negócio fluiu super legal. Eu queria agradecer, Marcela. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu lembro que eu mandei mensagem para você no Insta e ficou um tempão para mim te responder e eu acabei, me embananando. Eu até pedi desculpa depois, porque... Mas, assim, muito legal de você participar, muito legal. Gosto bastante do teu trabalho. Vamos ficar em contato, fazer coisas juntos, e é isso aí. Quando tiver exposição, nos avise. E assim, acho que para fazer o teu jabá aqui, como que te encontra, como que quero um trabalho da Marcela, como é que faz, tem teu site, como é que é? A gente deixa depois o linkzinho, mas expõe aí pra galera que estiver ouvindo. Bom, primeiramente, eu que agradeço pelo convite, viu, gente? Foi uma experiência muito legal, gostei muito de ter essa troca com vocês. Acho que temos tudo aí para continuar em contato e fazendo umas trocas legais, criando tudo. Tomara que a gente consiga aí colocar tudo que a gente deu de ideia aqui em prática. Depois que tudo isso acabar novamente. Mas, enfim, para me encontrar, gente, principalmente no Instagram, @MarcelaLauberArt. E se você quer entrar no meu portfólio, acompanhar tudo de uma forma mais objetiva e futuramente acessar a loja, o lançamento da loja está programado para novembro deste ano, tá bom? Ainda não tem a data certinho, mas eu vou provavelmente divulgar isso pelo meu Instagram. Já estou divulgando algumas coisas por lá. O site é www.marcelalauber.com. Então, são por esses dois contatos principais que você pode me encontrar e dar um alô se vier do podcast, que eu vou ficar muito feliz. Massa. Muito legal. Considerações, Goya? Não, eu já falei demais hoje. É isso aí. Então, a gente vai encerrando por aqui.